Nessa aula, nós iremos estudar sobre a condição necessária e suficiente. Logo após a aula, nós iremos fazer alguns exercícios para consolidar os conhecimentos. Então, sem delongas, vem comigo, vem para a tela. Então, condição necessária e suficiente. Quando estamos diante de uma condicional, se P, então Q. O primeiro elemento da condicional, o chamado elemento antecedente, ele é uma condição suficiente para Q. Já o segundo elemento da condicional, o Q, que é o consequente, ele é uma condição necessária para P. Então, o antecedente, condição suficiente. O consequente, condição necessária. Ou seja, o antecedente é o primeiro e tem uma condição suficiente. O consequente, o Q, é uma condição necessária. E o que significa ter uma condição suficiente? Condição suficiente, ela já garante o resultado. Então, na condição suficiente, ela já garante o resultado. Então, veja, suficiente. Então, na condição suficiente, ela já garante o resultado. Por outro lado, na condição necessária, sem ela, nada feito. Sem ela, a condição não se resolve. Então, condição suficiente já garante o resultado. Condição necessária, sem ela, nada feito. Sem ela, não se resolve. Então, e como falamos aqui, P é condição suficiente. Então, P é condição suficiente para Q. E condição necessária? Q é condição necessária para P. Então, condição suficiente e necessária. Lembrando, a condição suficiente, ela já garante o resultado. Por outro lado, a condição necessária, sem ela, não há garantia do resultado. Sem ela, nada feito. Vamos ao exemplo. Se Bruna é maranhense, então ela é brasileira. Se Bruna ser maranhense é suficiente para ela ser brasileira. Outra, Bruna ser brasileira é necessário para ser maranhense. E como é que eu faço para decorar quem é suficiente, quem é necessário? Então, temos aqui um mnemônico. Para não esquecer a sequência correta. É sempre suficiente, necessário. Suficiente, necessário. Então, vamos usar como referência, usar o sol como uma referência. Por exemplo, o sol em inglês é sun. Ou seja, começa com S e N. Suficiente, necessário. Em que o S é suficiente e o N é necessária. Agora, imagine uma seta da condicional sendo queimada pelo sol. Olha aqui, a setinha da condicional aqui, ó. A seta da condicional, ó, está sendo queimada pelo sun, pelo sol aqui, ó. Parece uma coisa boba, mas funciona. Então, como eu sei, sun, suficiente, segundo o termo, necessário. Agora, como eu vou entender a condição necessária e suficiente? Vamos parar para pensar na seguinte condição. Se João é cearense, então ele é brasileiro. Se João é cearense, então ele é brasileiro. Então, vamos responder o seguinte. João ser cearense é suficiente para ser brasileiro? Então, se João ser cearense é suficiente para ele ser brasileiro? Sim, é suficiente. Se ele for cearense, já é suficiente para que ele seja brasileiro. Ou seja, com ele já garante. Então, sim. Ser cearense, pois ser cearense já garante ser brasileiro. Ou seja, nós sabemos que suficiente é aquilo que já garante. Necessário é aquilo que sem ele, nada feito. Sem ele, não se resolve. Então, vamos lá, porque sabemos que todo cearense é brasileiro. Então, novamente, João ser cearense é suficiente para ser brasileiro? Sim, é suficiente, pois ser cearense já garante ser brasileiro. Vamos partir para outra. João ser brasileiro é suficiente para ser cearense? João ser brasileiro é suficiente para ser cearense? Lembre, suficiente é a coisa que já garante. Então, vamos ver. Então, João ser brasileiro é suficiente para ser cearense? Nós sabemos que não. Por quê? Porque ele, embora seja brasileiro, pode ser de um outro estado, pode ser do Maranhão, Piauí, Ceará, enfim. São Paulo, Rio de Janeiro, pois João sendo brasileiro poderia ser de outro estado. Então, isso não garante que ele seja cearense. Então, João ser brasileiro é suficiente para ele ser cearense? Não. Por que não é suficiente? Porque não garante. Ou seja,
ele não garante que ele sendo brasileiro, ele será cearense, pois João sendo brasileiro, poderia ser de outro estado. Isso não garante que ele seja cearense. Vamos a outra. João ser cearense é necessário para ser brasileiro? Então, João ser cearense é necessário para ser brasileiro? Lembre, necessário é aquele que sem ele, nada feito. Sem ele, não se resolve. Então, necessário. Sem ele, nada feito. Então, vamos lá. João ser cearense é necessário para ser brasileiro? Não, claro que não. Nós sabemos que isso que não. Pois poderia ser de outro estado e mesmo assim ser brasileiro. Então, ser cearense, João ser cearense é necessário para ser brasileiro? Não, porque ele poderia ser de outro estado e mesmo assim ser brasileiro. Vamos lá. João ser brasileiro é necessário para ser cearense? João ser brasileiro é necessário para ser cearense? Sim, sim, lógico. Ó, João ser brasileiro é necessário para ser cearense? Sim, por quê? Por quê? Porque todo cearense é brasileiro. Então, João ser brasileiro, ou seja, é necessário. O que é necessário? Necessário é que sem ele, nada feito. Então, João ser brasileiro é necessário para ser cearense. Sim, pois para ser cearense, ele deve ser obrigatoriamente ser brasileiro. Ou seja, todo cearense é brasileiro. Todo cearense é brasileiro. Então, ser brasileiro é necessário. Porque o que é necessário? Necessário é aquilo que, sem ele, nada feito. Ou seja, se não for brasileiro, com certeza, ele não é cearense. Sem ele, nada feito. Não, se ele não for brasileiro, com certeza, não é cearense. Então, perceba que as perguntas tiveram respostas afirmativas, fazem parte da condição necessária e suficiente. Qual? Essa aqui e essa aqui. Ou seja, João ser cearense é suficiente para ser brasileiro, certo? E João ser brasileiro é necessário para ser cearense. Então, vamos algumas dicas aqui. Só ocorre condição necessária e suficiente com a condicional e a bicondicional. Só com elas. Condicional e a bicondicional. Não se fixe nas letras P e Q. Leve em conta apenas o posicionamento das letras P e Q, pois as bancas podem inverter as letras, ou usar até outras letras. Pode inclusive colocar se Q, então P. Em que P pode ser suficiente e Q necessário. Então, veja só o arranjo. Primeiro, suficiente. Segunda, necessário. Na bicondicional, se usa a condição necessária e suficiente ao mesmo tempo. Então, como a bicondicional ela é composta de duas condicionais, então a bicondicional é condição suficiente e necessária. Algumas questões cobram assuntos sobre condição necessária e suficiente, juntamente com o silogismo hipotético. Faça o encadeamento das condicionais, levando em conta o que está sendo cobrado na questão. Lembrando que a proposição anterior é suficiente e a posterior é necessária. E que encadeamento é esse? Se eu tiver aqui, se P, então Q. E se Q, então R, eu tenho se P, então Q. E se Q, então R, eu posso dizer que eu posso fazer se P, então Q, então R. E o que isso significa? Significa que o P é uma condição suficiente para R. E R é uma condição necessária para P. Da mesma forma, eu posso fazer aqui também. P é condição suficiente para Q e Q é uma condição necessária para P. Posso fazer também, se P é uma condição suficiente para R, R é uma condição necessária para P. E posso fazer também assim, se Q é uma condição suficiente para R, R é uma condição necessária para Q. Então, faça esse encadeamento em questões que pedem o silogismo também hipotético. Agora, nós iremos fazer alguns exercícios. Considere, se o mosquito não nasce, então a doença não passa. Desse modo, a doença não passa é condição suficiente? Nós sabemos aqui, se o mosquito não nasce, aqui é suficiente.
A doença não passa. Aqui é necessária. Então, o mosquito não nasce é condição suficiente. Vamos ver se tem alguma dessas. O mosquito não nasce é suficiente. O mosquito não nasce é condição necessária. Não, é condição suficiente. Vamos ter outra de mosquito? Não. Então, a doença não passa é condição necessária. A doença não passa é condição suficiente. Não, é condição necessária. A doença, então, aqui a doença não passa é condição o quê? Necessária. Então, a doença não passa é condição necessária. Então, a doença não passar é condição suficiente. Não, é condição necessária. Vamos procurar outra doença. A doença passar. Não, a doença não passar. A doença não passar é condição necessária, tá aqui, para o mosquito não nascer. Para o mosquito não nascer, certo? Esse aqui. Então, vamos ficar com a letra. Letra E. Vamos partir para a próxima. Considere que, se o candidato José não estuda, então Maria é aprovada. Conclui-se que, então, se o candidato não estuda, se o candidato José não estuda, então aqui nós sabemos que é suficiente, Maria é aprovada. Maria aqui, necessária. Então, suficiente, necessária. Conclui-se que Maria não ser aprovada é condição necessária. Então, aqui, Maria é aprovada. Então, vamos procurar Maria é aprovada. Maria ser aprovada é condição suficiente. Não, é condição necessária. Não. Maria ser aprovada é condição suficiente. Não, Maria ser aprovada é condição necessária. Vamos ver Maria de novo. Maria ser aprovada é condição necessária para o candidato José não estudar. Então, tá certo. Maria é condição necessária? Sim, condição necessária. E o candidato José não estudar? O candidato José não estudar, certo. Então, ficamos com a letra D. Por quê? Porque Maria é aprovada, ou Maria ser aprovada é condição necessária. Tá aqui. Maria ser aprovada é condição necessária. Para o candidato José não estudar. Para o candidato José não estudar. Letra D, vamos partir para a próxima. Leia a proposição a seguir. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Se a lua é feita de queijo, então se a lua é feita de queijo, nós sabemos aqui, que é condição, tá aqui, suficiente, então existe um dragão. Isso aqui é condição necessária. Lembre-se do sol, sun em inglês. É suficiente, necessária. Se a lua é feita de queijo, então existe um único dragão azul. Considere a proposição assinala a alternativa correta. Então vamos lá. A lua ser feita de queijo é condição necessária. Então a lua está aqui, cadê a lua? Aqui. A lua ser feita de queijo é condição suficiente. A lua ser feita de queijo é condição necessária? Não, está fora. A lua ser feita de queijo é condição necessária? Não, está fora. A existência de um único dragão, cadê? A existência de um único dragão é condição necessária. A existência de um único dragão é condição necessária e suficiente. Não, é condição necessária. Condição necessária e suficiente é bicondicional. Aqui só estamos com uma condicional, está fora. Letra D. A existência de um único dragão é condição necessária para que a lua seja feita de queijo. Para que a lua seja feita de queijo. Correto, letra D aqui, É a nossa questão, letra D. A letra E, vamos analisar. A existência de um único dragão é condição suficiente. Não, a existência de um único dragão é condição necessária. Vamos partir para a próxima. Considere a tirinha a seguir. Sobre a implicação lógica apresentada na tirinha, é correto afirmar aqui. Então, a tirinha diz o seguinte aqui, um filósofo uma vez disse: eu penso, logo eu existo. Eu penso, logo existo. Então, existir aí, as alternativas. Existir é condição suficiente para pensar? Então, aqui, Então, vamos traduzir. Eu penso, logo existo. E o que significa isso? Se eu penso, vamos traduzir. Eu penso, logo existo. Então, aqui, tá bem aqui. Eu penso, logo existo. É a mesma coisa de dizer. Se penso, então existo. Pronto. Se penso, então existo. Então é um sim, então. Em que? Aqui é condição suficiente e aqui é condição necessária. Então vamos lá. Condição suficiente, condição necessária. Vamos lá. Letra A. Existir, tá aqui, cadê? Existir. É condição suficiente? Não, condição necessária, tá aqui. Pensar, tá aqui, pensar. É condição suficiente para existir. É condição suficiente para existir? Ok. Pensar é condição suficiente. Então,
É a nossa letra B, letra B. Pensar é condição suficiente para existir. Vamos analisar as outras. Pensar é condição necessária? Não, é condição, pensar é condição suficiente. Existir é condição necessária e suficiente? Não, a condição necessária e suficiente é bicondicional. Pensar é condição necessária, cadê? Pensar não, condição suficiente. Então, letra B mesmo. Vamos partir para a próxima. Sejam as proposições P e Q, onde P implica logicamente Q. Quando fala P implica Q, nós estamos diante de uma condicional, ou seja, se P, então Q. Se P, então Q. Disse de maneira equivalente que P é condição suficiente. Então vamos aqui, botar aqui, ó. P aqui é condição suficiente e condição necessária. Então, letra A. P é condição suficiente para quê? Certo, P é condição suficiente para quê? Já é a letra A já. Letra B. Q, tá aqui, Q é condição suficiente. Não, Q é condição necessária para P. É necessária. Letra C. P é condição necessária? P é condição suficiente. Letra D. P é condição necessária e suficiente? Não. Condição necessária e suficiente para bicondicional. Que não é condição necessária. Não é condição. É sim. Ele está dizendo que não é condição necessária para quê? Mas é. Então, confirmamos. Letra A. Vamos partir para a próxima. Dentre as afirmações abaixo, marque a opção que apresenta a afirmativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Uma condição necessária para que o número seja par é que ele seja positivo. Então, vamos com o que iremos abordar essa questão. Então, já sabemos que a condicional é se P, então Q. Sabemos também que o primeiro elemento é suficiente. O segundo elemento é necessário. Suficiente, necessário. Santo, sol. Temos o diagrama também que o conjunto P está contido dentro do conjunto Q. Então, o conjunto P está contido dentro do conjunto Q. E o que isso significa? Significa que todo elemento P é também elemento Q. Todo elemento P também é elemento Q. E daí também nós podemos dizer que todo elemento suficiente também é elemento necessário. Que todo elemento que é suficiente também é necessário. Então, vamos fazer a análise. Letra A. Uma condição necessária para que o número seja par é que ele seja positivo. Então, vamos reescrever isso da seguinte forma. Um número ser positivo é uma condição necessária para que ele seja par. Então, o número ser positivo é a condição necessária. Aqui. Então, aqui é a condição necessária para que ele seja par. Então, seja par é suficiente. Vamos fazer a pergunta. Todo suficiente está dentro do necessário. Todo P está contido em quê? Todo suficiente está dentro do necessário. Então, vamos ver cadê o suficiente aqui. Então, se todo S está dentro do N, então, todo número par é positivo? Então, você faz a pergunta. Todo número par é positivo? Aí você vai dizer, não, porque existe número par que não é positivo. Por exemplo, o menos 2. Menos 2 é par, mas não é positivo. Então, essa questão está fora. A letra B. Uma condição suficiente para que o número seja ímpar é que ele seja primo. Então, um número ser primo é condição suficiente para que ele seja ímpar. Então, o número ser primo é condição aqui, suficiente. Então, aqui, ó, ser primo é suficiente, ser ímpar é necessário. Vamos fazer agora a pergunta de novo. Todo número primo, porque lembre-se, o S está contido dentro do N, o suficiente está contido no necessário. Aí eu vou fazer a pergunta. Todo número primo é ímpar? Todo número primo é ímpar. Aí você pensa que não, existe o 2, que é número primo, mas não é ímpar. Então, falso, porque nem todo número primo é ímpar. Para que fosse suficiente, todo número primo devia ser ímpar. Mas aqui vimos que nem todo número primo é ímpar, porque existe o 2, que não é ímpar. Então, fora também. Letra C. Uma condição necessária para que o número seja par é que ele seja divisível por 4. Então, ser divisível por 4 é uma condição necessária. Então, vamos ver. Ser divisível por 4 é condição necessária para que ele seja par. Vamos fazer a análise.
todo número par é divisível por 4? Todo número par é divisível por 4? Aí você diz, não, existem números pares que não são divisíveis por 4. Por exemplo, o 10. O 10 é par, mas não é divisível por 4. Então está fora. Letra D. Letra D. Uma condição suficiente para que o número seja primo é que ele não seja divisível por 2. Então não ser divisível por 2 é condição suficiente. Então, aqui, ó. Condição suficiente e aqui é a condição necessária. Então, não ser divisível por 2. E o que é não ser divisível por 2? É um ímpar. É um número ímpar. Ou seja, eu posso dizer aqui, ó. Todo número ímpar é primo. Todo número ímpar é primo. Aí você vai pensar, não, porque existem números ímpares que não são primos. Por exemplo, o 21. O 21 é ímpar? É, mas não é primo. Então aqui está fora também. Agora vamos à última, que tem que ser a nossa resposta. Uma condição necessária para que o número seja maior que 5 é que ele seja positivo. Então, ser positivo é uma condição necessária. Então, ele diz que é condição necessária aqui. Condição necessária e maior que 5 é condição suficiente. Então, a condição suficiente, ela está contida, está contida dentro da condição necessária. Então, todo número maior que 5 é positivo. Então, vamos fazer a pergunta. Todo número maior que 5 é positivo? Todo número maior que 5 é positivo? Aí você vai pensar, digo, é verdade, todo número maior que 5 é positivo. Então, nesse caso, estamos dentro de uma condição necessária e é a nossa resposta. Então, chegamos ao final dessa aula. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu e até a próxima!